essa experiência, né, de estar dentro de um ashram, né, dessa rotina de estudo, porque às vezes a gente começa um curso, né, de formação e a gente acha que tá puxado, né? A gente fala assim, nossa, tem muita coisa para estudar, tá muito puxado. Aí a gente vem para um ambiente assim que, né, é totalmente voltado só para o estudo, e aí a gente vê como é, o que que é realmente, né, uma rotina assim puxada, porque a gente não tem tempo de respirar, né? A gente estava numa rotina assim super corrida, tem várias aulas durante o dia inteiro e então assim é um momento de você se dedicar, né? Quando a gente entra para um estudo desse, a gente Vou chegou. desligar aqui. Qual? Acho que ligou e desligou Ah, o tá. microfone. Então é, é um momento assim da gente, quando a gente escolhe, né, fazer um curso, uma formação, né, se dedicar a esse estudo, igual a gente, né, escolheu, a gente já estuda faz muito tempo, né, o Ti também estuda há mais de 20 anos, eu também, então aí a gente decidiu vir para cá, a gente precisa definir as nossas prioridades, né, e ver o que, que a gente quer na vida, para a gente poder colocar o estudo num lugar que seja importante na nossa vida, porque senão tudo vai acontecendo e a gente vai deixando de lado o estudo, né? E a gente fala, não, isso aqui é mais importante, aconteceu, a pessoa, sei lá, fiquei doente, não vou fazer mais, é, enfim, milhões de situações, né, que vão acontecendo e às vezes a gente deixa de lado e fala assim, não, depois eu faço, tem tanto, o curso acontece de novo, aí vai ter de novo no ano que vem, eu faço em outra turma. Só que às vezes a gente faz isso e não tem uma outra oportunidade de fazer, né? A oportunidade é agora. Então, assim, a gente precisa aproveitar o momento em que as coisas encaixaram e deram certo e a gente está ali, né, com o curso, está tudo, né, já preparado para fazer e colocar isso como sendo realmente uma prioridade, né? Porque esse estudo é muito transformador e, né, um estudo que realmente fortalece, né, nossa mente para a gente poder viver assim, né, a vida, situações difíceis e tudo mais. Não é só para a gente aprender a fazer uma prática de yoga, aprender a dar aula de yoga. Né? Esse estudo, ele realmente ele te fortalece. Né? Ele dá uma imunidade, a gente fala, emocional. O Sampara Martananda fala isso. Né? Ele dá uma imunidade emocional para você conseguir passar pelas situações da vida de uma forma mais tranquila. Né? Então, Eu acho que tem uma coisa que é importante, assim, que é entender a oportunidade e valorizar mesmo, sabe? Por exemplo, a Ju, ela organizou o curso e todo o conteúdo do curso de uma forma que ficou tudo num lugar só, assim. E são vários assuntos, né? Não é só a questão da, das posturas, que é importante também, mas tem muitos outros tipos de ensinamentos, né? Que ela foi aprendendo e organizou tudo num lugar só. E isso já é uma coisa que a gente é importante reconhecer, né? Porque é difícil a gente ter acesso a ensinamentos, embora hoje em dia as coisas sejam mais acessíveis, né? Pelas internet e tudo mais, mas é difícil a gente ter acesso a ensinamentos genuínos, ensinamentos bons, né? E a gente está vendo a dificuldade de permanecer na Índia mesmo, né? De ficar na Índia. São muitas dificuldades, porque o curso é são maravilhoso, mas assim, a comida pega, o calor pega, sabe? São sujeira na rua, sujeira, a você sai. cultura é muito diferente, né? Então você vê que tem o pessoal que está tendo um curso de mais tempo, assim, que é um sacrifício e às vezes a gente está recebendo isso de uma maneira muito simples, assim, está Tá chegando fácil, né? fácil, assim, pra gente. Então a gente não tem a dimensão, assim, do quanto isso é importante e é valioso, assim. E a gente tem que estar disposto a aproveitar, né? Porque até isso é resultado de um karma positivo. Porque tem gente que queria estar fazendo um curso desse, né? Porque o pessoal, na verdade, nem tem a dimensão do curso, né?
Muita gente pensa que é só para aprender talvez a fazer yoga, assim, fazer posturas, né? Sim. E não consegue, não pode, não consegue, não tem condições de saúde ou financeira ou de tempo. Então é uma combinação de vários fatores que proporciona o fato da pessoa, de vocês estarem aí com o curso na frente, e tem que entender isso, assim, valorizar e aproveitar, porque tipo, a oportunidade ela vai embora, assim, a gente acha que é tudo assim fácil, e as coisas, elas, quando você menos espera, Muda, né? você tá doente, acontece alguma coisa, sei lá o que, e você não consegue mais fazer. Então é importante ter essa dimensão assim do, nossa, deixa eu aproveitar as oportunidades, assim, sabe, que aparecem. E tipo, e esse curso realmente é uma porta de entrada assim para esse universo do yoga, né? Meditação, mantra, introdução ao Vedanta. Então a cultura, a espiritualidade da Índia, para quem não tem muito acesso, assim, vai ter uma boa imersão, assim, para depois ir buscar os seus próprios caminhos, né? Sim. É um estudo bem completo. E eu acho que é isso. A gente queria passar isso para vocês, né? A gente tá aqui no ashram, aí tem um Swami aqui, que é o Swami Sakshat. Que é o presidente, né, do ashram. Presidente do ashram. E ele falou isso outro dia também, né? Sobre essa questão da dificuldade de permanecer no estudo, né? As pessoas... Os obstáculos que aparecem durante o processo, né? Na hora que você quer aprender um negócio, aí acontece isso, acontece aquilo, e aí você não consegue finalizar. São questões kármicas mesmo, né? Então a gente tem que colocar, ver quais são as nossas prioridades mesmo e falar, não, eu quero fazer isso, eu vou fazer até o fim. Então, assim, teve vários alunos que tiveram problemas durante a formação, ficaram doentes ou, sei lá, aconteceram várias coisas e a pessoa conseguiu continuar, né? A gente sempre incentiva que se continue a fazer. E aí conseguiram, e aí chegam no final e agradecem muito por terem... Agradecem a si mesmos, né? Por terem conseguido finalizar o curso. E então, assim, é muito importante vocês terem isso, assim. Acho que a primeira coisa que a gente pensou, né, de falar para vocês era sobre essa persistência e perseverar mesmo com os obstáculos. Você vai ver que tem o dia a dia ali, aí as demandas do dia a dia, daí você vai querer desencanar de fazer o negócio. Aproveita, porque é mais profundo do que parece. Sim, né? Assim. Tem muito conteúdo. Vocês, até assim, sobre um pouquinho sobre o formato, né? Vocês vão ter essas aulas aqui no Zoom, né? Que são aulas uma vez por mês, no sábado, que às vezes os horários podem mudar um pouco, a gente avisa sempre lá no grupo. Tem as mentorias também, que são semanais, aí as mentorias são comigo, com o Ti, né? Sempre que ele puder, ele vai estar junto também. E aí essas mentorias a gente avisa também os horários para vocês, né, durante a semana. E tem muito conteúdo no site, na plataforma. Então tem umas 60 aulas, né, lá, assim, tem muito conteúdo, tem as apostilas. Então o que é indicado assim é que vocês, quando vocês têm um módulo aqui, vai abrir o módulo no site. Então, vai abrir o módulo 1 no site. Até avisando vocês, deu algum problema lá na abertura do site ontem, né, que a gente estava vendo. Tem um amigo nosso que ele organiza essa parte aí, tá ajudando a gente no site. E aí deu algum problema num plugin do site, ele não conseguiu liberar o acesso. Mas vocês vão ter esse acesso liberado entre hoje e amanhã. E aí vocês vão, sempre que tiver um módulo ao vivo, vocês vão ter a abertura do módulo no site. Então, no módulo 2, abre o módulo 2 do site. Eu também já falo isso porque as pessoas ficam ansiosas e querem abrir todos os módulos antes, né? Então, aí tem que ter paciência e ir fazendo, porque assim, tem bastante aula para vocês fazerem até o próximo módulo. Mas é importante vocês irem acompanhando, né, seguindo dessa forma, né? Faz aula aqui, quando perder a aula aqui também fica gravada e vocês assistem lá no site. Só que é importante vocês tentarem participar das aulas ao vivo, né? Também isso é
um outro ponto que a gente ia falar, Uhum. né? De que a gente vai começar a colocar. Teve já turma que teve chamada, depois eu tirei a chamada, né? Que é a lista de presença. Agora a gente vai voltar com essa lista de presença para ver quem está conseguindo participar. E Que é importante se engajar, né? Tá junto ali no processo, né? sim, E até vencer os medos. Às vezes tem gente que tem mais dificuldade de participar, né? De aulas. Tudo isso faz parte desse processo mesmo, né? De sim. Bem, porque assim, quem quer participar quietinho, assim, só assistindo, pode também não tem participar, não problema com a câmera precisa. fechada, É, não mas se tem bem que tá todo problema. mundo aqui de boa, né? É, aqui todo mundo tá à vontade. Mas quando estiver se sentindo mal, quiser deixar a câmera fechada, não falta. Vem pra aula, deixa a câmera fechada, mas assiste. Sabe? Tenta não perder as aulas, porque isso faz muita diferença. A gente começa a perder a aula, a gente fala, ah, não vou, depois eu Aí assisto. desconecta, Né? Aí você não desconecta. consegue assistir depois, aí você fala, nossa, perdi aquela aula, agora eu não vou no módulo 2 porque eu perdi a do módulo um. Aí começa a virar uma bola de neve, você não consegue, né? Uma hora você fala, vou desistir. Então Uhum. procura vir para as aulas, né? E a gente sempre é muito tranquilo com essa questão, né? Não precisa ficar. A Miki está aqui também, eu vou apresentar ela também, que ela é professora de asanas. Ela também é bem tranquila, não é brava. Ela deixa ficar com a câmera. Você deixa, né, Mi? Ficar com a câmera fechada quando. Pode ficar. Eu gosto quando abre. Sim. Gosto porque, principalmente, né, como as aulas são para trabalhar a questão dos ajustes, né, das posturas, é legal quando a câmera está aberta, porque se estiver praticando, eu consigo visualizar o que que pode estar ajustando ali, o que que pode melhorar, enfim. Mas, se quiser ficar com a câmera fechada, tudo bem, sem Tudo problemas bem. também. Vou aproveitar aqui para Aproveita e dizer se apresenta, então. isso, que primeiro que eu estou muito feliz de estar novamente aqui para poder acompanhar mais uma turma, né, se formando. Dizer que eu estou desde 2021 com a Ju, né, com a escola. Eu me formei em 2021 pela escola e desde então eu passei a dar aulas aqui. E aí já venho acompanhando algumas turmas. Eu agora nem não sei dizer quantas turmas já foram, mas já foram algumas boas turmas em que eu Várias, nossa. várias turmas que eu vim acompanhando, dando aula de asanas, né, de posturas e ajustes, e tenho dado também algumas aulas de pranayamas. Então, assim, eu estou feliz de estar aqui com vocês, espero que eu possa transmitir, né, tudo que eu puder para vocês, assim, contribuir da melhor maneira. E que seja uma jornada muito abençoada para vocês, para todos nós, né? E rica de conteúdos. Eu sei como a Ju estava falando e o Ti, a plataforma é incrível, gente. Assim, o conteúdo é muito rico. Eu até hoje eu tô lá sempre olhando. Eu adoro, porque enriquece real mesmo, assim, sabe? É muito, muito legal o conteúdo que tem por lá. Então, aproveitem bastante, assistam mesmo as aulas ao vivo, porque desestimula se vocês começarem a querer assistir às gravações. Não é a mesma, não é a mesma energia, sabe? Assim, não é da gente estar aqui no ao vivo e poder ter essa troca. Então, assim, assistam mesmo. E eu espero por vocês aí em todos os módulos, tá bom? Muito, Tá muito bom. prazer em estar aqui com vocês hoje. Obrigada novamente pela oportunidade, Ju. Obrigada a você, Mi. Bom, a Boa Mi fez tarde. a formação aqui também. Ela se formou, né? Não lembro que ano, mas Foi faz um tempo já. 2021, Ju. Eu falei no início, mas acho que você. Foi em Ah, acho que 2021 ela. que eu me formei na turma Shanti. Aham, tá achando. E desde E, então, depois que eu me formei, já comecei a dar as aulas. Já comecei a dar as sim, aulas ela aqui. foi uma ótima aluna, super dedicada e continuou estudando, estuda Vedanta, né? Faz os cursos junto que a gente dá aqui na escola. Fez sânscrito, mantra, né? Tá sempre estudando e aí ela vai compartilhar aí com vocês essa parte dos asanas, ela é muito boa mesmo. Vocês vão ver. Vocês vão Inclusive, gostar. são ótimos os Uhum. cursos, tá? Os cursos de Vedanta, tem a Bhagavad Gita, tem
Nirvana Shotgun, tem vários cursos assim que são muito importantes que a gente, né, faça, se Continuar o for estudo, né? possível, né, para continuar, para seguir, para ir aprofundando, né? Sim. Muito Sempre legal. quando O o pessoal sânscrito termina. também, porque dá uma noção, né, para gente assim das palavras, até dos próprios nomes, vamos dizer, das posturas, quem tem vontade de estar falando pelos nomes em sânscrito ou os Sim, mantras, né, que a gente utiliza, então é bastante importante. É bem legal. sim, é importante mesmo. Aí quem vai finalizando, quando finaliza a formação, né, o pessoal, quando tá no final do curso, já começa a querer migrar para não, migrar não, né? Mas fazer também alguns cursos desses, né? Continuar o estudo. Muito bom, obrigada, Mi. E o Ti tá olhando aqui que tem um aluno tentando entrar e não tá conseguindo. Tá com algum problema, Tá né? pedindo senha, Pra igual a entrar. Michelle, mesma coisa. Você fez como, Mi? Você entrou pelo navegador, aí você conseguiu? Então, tanto pelo navegador quanto pelo aplicativo, estava pedindo a minha senha do Zoom, o meu Ah, e-mail e senha. Eu não lembrava. Aí eu coloquei recuperar e consegui. A recuperação foi dando passo a ah, passo pelo meu e-mail, entendeu? então E tá bom. também tem a opção de entrar É. sem fazer login, né, gente? Eu tô tentando conversar com ele aqui. Ah, passar aquele. Tem um códigozinho, né? Que você coloca que acho que não tem que fazer o login, né? Que ele Isso vem acho que não junto com o apareceu link. para mim, não. Ah, não sei Sabe por que aquele tá jeito que dando tem o isso. link que tem aquele código? É o que você colocou aqui? Não, O 380377? ID, Não. você tá falando? Acho que é o O ID, ID né? É o da ID, não conversa. é? Então, mas eu nem sei onde que aparece assim, quando a gente já tá na reunião, né? É, acho que é esse. Bom, mas O meu pediu Você quer senha mandar pra também, ela? mas daí eu lembrei minha senha, eu consegui entrar do Google, sabe? Você pode, ou pelo Facebook ou pelo Google, ele vai dando várias opções para você escolher o qual entra, só que você tem que lembrar a senha. Daí, se você não lembra a senha, você tem que recuperar a senha só. Daí eu consegui entrar porque eu lembrei minha senha. Ah, então é isso que ele vai ter Tá. que pede pra ele recuperar a recuperar a senha senha. dele, É, é. recuperar a senha Tá, e entrar. tô pedindo aqui. E então, né, vocês vão ter essas aulas com a Mi aqui, então sempre é importante vocês terem, né, posicionar a câmera para ela poder ver vocês, deixar né, ter um tapetinho de yoga, ou às vezes não tem tapete de yoga, pode ser até num tapetinho mesmo de casa, né? Dá para fazer também. E aí depois ela vai passar as instruções para vocês, né, dos asanas. E aí vocês vão ter aula de anatomia do yoga também ao vivo. Tem aula de meditação, né? Tem alguns outros professores que entram também para dar aulas de vinyasa, de hatha yoga. Aí a gente vai passando para vocês, né, durante o curso. Tem o bônus, né, também, do Yoga Sutra, que agora Isso. quem, né, o pessoal que tá participando tem Eles acesso têm o também, né? bônus, aham. Que é Que o é curso que completo. é uma escritura, né, de um sábio de quase 2000 anos atrás, que se chama Patanjali. Aí tem quantos sutras? 196. 196 sutras. A gente fez um curso, né, explicando cada um deles, assim, tem umas 30 aulas. Acho que são 30 aulas. Ficou grande, assim, mas é bem legal, dá pra ir vendo aos poucos, assim. É, vocês ganharam bem esse legal, curso, né? é. Então, vai ser liberado o acesso, depois a Nath e a Nick, então as duas que estão... Aí vale a pena também dar uma Liberado. conferida, é bem importante esse curso, assim, tem muitos pontos muito legais. A Patanjali que sistematizou, né, Todo yoga. todo o yoga, os 8 passos ali, né. Tem um aspecto também bem espiritual para quem gosta, né, Sim. profundo. É. E ele que traz o Ashtanga Yoga de Patanjali, né? Que são as 8 partes de Patanjali, que é muito conhecido, né? Que fala da não violência, toda aquela base do yoga. E aí, depois vem as outras partes, asana, pranayama, dharana, dhyana, né? Enfim, todas as 8 partes. Não vou falar, vocês têm que estudar. Tem que assistir. Não vou dar um spoiler. Mas você fala também, no curso tem também, né, mais resumidamente, tem. né, esses 8 passos. Tem uma parte que é pro Yoga Sutra, direcionada pro Yoga Sutra, com os pontos principais, né, do texto.
Aí depois quem quiser estudar completo, né, pode fazer esse bônus. E eu vou apresentar também a Nath, né, que tá aqui. A Nick também tá ali, mas ela tá com a câmera fechada. A Nath que tá falando com vocês pelo atendimento, mas ela tá começando esses dias, né? Então, Tenham paciência tá comigo, pegando, por favor. tá pegando o jeito. A Nick tá junto, tá Ela tá ajudando ajudando a transmissão aí das das funções. coisas todas. Que era a Nick, aí ficou a Nath. Mas a Nick tá junto também, né? Na equipe ainda. Mas é isso. E então, assim, a gente vai passar para vocês aqui um pouquinho o que é yoga, né? É um slide pequeno. E É aí esse aqui, né? é. Deixa eu Mas o compartilhar. Ronaldo podia conseguir entrar, né, tadinho? Pelo menos Não um tá homem, né? As meninas estão fazer chamada já e já. Mas é engraçado, né? Sempre tem mais mulher nessas coisas assim de meditação, de yoga, pelo menos no Brasil. Ocidental, Lá no Brasil, porque na Índia é bem misturado aqui, viu? No curso. Na Índia tem até às vezes mais homem do que mulher. Em Até muitos porque lugares. tradicionalmente é uma coisa mais masculina, assim, É. no aspecto espiritual, né? Não tanto assim das Hatha Yoga, essas coisas já é mais misto, né? Sim, mas acaba tendo. Mas no Brasil, a maioria é mulher, né? É mais mulher, É engraçado sempre. isso. Eu lembro quando eu vim pra Índia a primeira vez, eu fiquei chocada. Eu falei, gente, olha, os homens aqui, eles participam mais do que as mulheres. Estava assim, lotado a meditação, assim, os homens, a mulher pequenininha. É diferente, assim, de né? lá. É. Cultura, né? Uhum. É esse aqui, né? É. Tá certo aqui o jeito de visualizar aqui? Eu acho que tá. Vocês estão vendo o slide? Então. Bom, então, vocês vão ter uma aula bem completa no site sobre yoga, né? Aliás, várias aulas, né? Mas sobre a definição de yoga. E, assim, a gente acha importante começar o curso, né? Falando um pouquinho sobre isso, porque a gente tem uma ideia de que yoga é a aula de yoga que a gente faz, né, na escola de yoga, nos estúdios que tem, e que são aulas que fazem muito bem pra gente, a gente se sente tão bem, mas muitas vezes a gente não tem ideia de que por trás dessas aulas existe uma tradição, que é uma tradição de conhecimento, que é chamada tradição védica, e que é uma tradição riquíssima, né, que tem assim, né, tá, como te falou, é tão rica mesmo, acho que a palavra que vem é essa, né, porque tem tantos detalhes, né, para uma vida mesmo, voltada para busca do autoconhecimento. Dos Vedas mesmo, né? Da tradição védica, né? Nossa, é impressionante, assim. E quando você vê esse pessoal que está imerso na coisa, assim... esses aí você monges que estão vivendo isso desde... Nossa, hoje, inclusive, teve um Mahasamadhi de um Swami que a gente presenciou. Foi uma experiência muito louca, né? Muito interessante. Nossa, foi muito. Porque a gente nunca tinha visto isso, né? E a gente já veio pra Índia outras vezes. É a 7ª vez que a Ju tá aqui, mas assim... Eu tinha a 3ª. O Swami tinha 97 anos, ele ajudou a construir o ashram do Swami Dayananda, que é o mestre, né, que já passou, já faz uns anos, 2015. Eu vou até pôr uma foto aqui, ver se você E consegue abrir. aí o pessoal fez uns rituais, ficou a noite inteira cantando mantras, e aí eles colocaram ele sentado, o corpo dele sentado assim, e fizeram uma puja, como se fosse aqui, sabe quando eles fazem com a Shiva Linga, não sei se vocês já viram, com aquela pedra comprida, que eles jogam leite, jogam mel, açafrão, sândalo. Se você conseguir abrir aqui, eu mandei a foto. Né? Você mandou? Vamos ver se dá pra abrir. Então eu vou parar aqui, Pode né? interromper. Você mandou por onde? Pelo WhatsApp. Nossa, e ele, pelo que a gente entendeu, é considerado um mestre iluminado, né? E ele é responsável pela construção, né? É ele que construiu o ashram do Swami Dayananda, então ele é muito respeitado. O presidente que estava viajando, estava na Holanda ontem, hoje apareceu aqui,
voltou para participar dessa cerimônia. E aí eles fizeram... É muito diferente a relação que eles têm assim com a morte. Sim. Pela questão da reencarnação mesmo, Acho que é e um momento feliz assim para eles, um momento de comemoração mesmo, assim, de libertação, né? libertação, né? E a gente participou do ritual assim inteiro, a gente nunca tinha visto um ritual inteiro assim, né? Essa foto não tá um pouco... não, tá de boa, não tá Ah, chocante. não, eu não peguei depois. Que eles foram jogando leite, tudo que joga na Shivalinga, né? Shivalinga é aquela pedra de Shiva, vocês já devem ter visto, né? Uma pedra Que eles que ficam é recitando cilíndrica. os mantras, né? Com sininho assim, aí vem com fogo, né? Passa o fogo assim na Shivalinga. Chama puja, né? Faz o ritual, Eles fizeram abhisheka. isso com o corpo do Swami, como transformando ele numa Shivalinga, digamos assim mesmo, né? Que é esse Swami, dá pra ver, vocês estão vendo Lavaram ele, colocaram as cinzas, né, na testa, a roupa novinha, sequinha, um monte de flores, assim, levaram ele, assim, foi uma cerimônia Foi muito bonito. bem interessante, assim, bem marcante de estar presente, assim, Sim, totalmente diferente do que a gente vê quando uma pessoa faz a passagem aqui, assim, é uma coisa muito forte. sim. Um ritual muito bonito mesmo. É, E aí, e isso é a tradição védica, né? Então a tradição védica, ela tem, assim, um olhar diferente para a vida, né? Para a morte, para, enfim, para a a gente forma estava como a gente vive. até falando ontem, né, que os Vedas, assim, eles são como se fosse um mapa que Deus deixou, digamos assim, né, que os rishis, né, os sábios, eles ouviram, né, eles não escreveram da cabeça deles, eles meio que sintonizaram com essa sabedoria, e aí eles receberam isso e registraram, né. Não sei se eles registraram ou no começo era mais No começo era era só mais oral, né? É, Depois que o Vyasa foi lá e escreveu, né? Sim. Mas é tipo, é como se fosse um mapa de como O Swami Paramarthananda viver, fala que é assim. o manual de instruções. manual de instruções da vida, né? Então é um negócio muito amplo, né? Sim, fala sobre tudo. Muito E assim, profundo. lá, ele conseguiu. Para todo tipo de maturidade espiritual, para todo tipo de gente mesmo que tá desde aquela pessoa que começou, que chegou agora, até aquela pessoa que já tá quase liberada, tem para todo mundo. É um negócio muito bonito, assim, né? Muito. Aqui eu tenho que pôr aqui, senão a gente não aparece. Será que tem que pôr de novo aqui? Não, acho que você... Já mudou, né? Automático, né? Acho que sim. Mas aperta compartilhar. Oi, Ronaldo. Bem-vindo. Bem-vindo, Ronaldo. Bom que deu certo de entrar. Finalmente chegou um homem. Oi, bom dia. Ele Bom veio dia. do grupo Ser Presença, né? Tudo bom? Tudo bom? Prazer. Prazer, Ronaldo. Prazer. Depois a gente tá gravando, se você... Depois dá pra ver a outra parte que você não conseguiu acompanhar aqui. É porque eu estava com dificuldade para entrar. É, né? Algumas pessoas tiveram. Aí agora, nas próximas, acho que fica mais fácil, porque vai ser sempre esse link. Aí vocês já entram direto nesse link. Tá bom. Acho que depois da primeira vez, acho que a segunda já vai... Já fica mais fácil. Mas segue, então... Então, e aí, para quem nunca escutou falar esses termos, né, a tradição védica, ela é chamada assim porque ela vem dos Vedas, né, é a tradição que vem dos Vedas, e os Vedas, eles são a primeira escritura, é a primeira literatura que a gente tem, que é a base de de tudo que a gente faz, né, tanto yoga, quanto todas as outras ciências que são irmãs, né, do yoga, como a Ayurveda, por exemplo, que vocês vão ter no curso também, né, com a professora Mohini, que é a medicina indiana, né, também é uma ciência irmã, também vem dos Vedas. Então, astrologia, né? Astrologia védica também, tem, que é o Jyotish, tem, enfim,
Tem O o Vastu Vedanta? Shastra, O próprio Vedanta mesmo, né? o próprio Vedanta. Ele vem. Vedanta são textos que estão dentro dos Vedas. Então, tudo, né, o que a gente conhece, tudo que a gente vai estudar aqui, ele tem por origem os Vedas. Então, por isso que é chamado de tradição védica. E vocês vão ter uma aula falando sobre isso, sobre esses textos, né, sobre toda essa esse formato, né? Desde dos Vedas e aí os textos que foram sendo escritos depois, que são todos baseados nos Vedas, né? Tipo a Bhagavad Gita, né? Como a Bhagavad Gita, o Yoga Sutras, né? A gente tem vários textos. Vocês vão aprender todos esses nomes também no curso. Não fiquem tensos, quem nunca escutou falar sobre isso. E aí, como eu falei, né? O yoga, ele tem essa imagem, né? As pessoas acham que yoga é aula de yoga, mas yoga a gente vai ter como sendo um estilo de vida, onde essas aulas também, essas práticas fazem parte, mas existe uma atitude também por trás, né, de tudo isso, que sustenta, né, essa prática, para que você possa realmente estar vivendo o yoga, né, vivendo porque o yoga ele é um meio para o autoconhecimento, ele é um caminho, assim, a gente vai utilizar o yoga como uma ferramenta para capacitar o nosso corpo, a nossa mente, para poder estudar sobre o eu. Então, ele vem como sendo um meio, né, para esse objetivo final. Mas durante esse caminho a gente vai ter vários benefícios, né? Porque às vezes a gente escuta isso e fala, mas eu não estou buscando para ter um autoconhecimento, eu quero ter uma saúde melhor, eu quero ter uma mente mais focada, eu quero melhorar minhas emoções, controlar as emoções. Você vai ter tudo isso também. De qualquer forma vai ter um benefício, né? Mesmo se a pessoa não tiver uma busca espiritual ou já tiver um outro tipo de busca espiritual, né, também. Sim, também às não vezes interfere. Mas já só a questão física mesmo, né? Mas tem gente que já deve saber, que já deve ter feito aula aí, né, também. Com certeza. Acho que o pessoal já conhece. Então, assim, benefícios vocês vão ter muitos, mas, assim, o objetivo último do yoga é o autoconhecimento em um nível essencial, da essência, né? Você prepara a sua mente para você poder escutar, né, o ensinamento sobre a sua real natureza e você entender isso. Só que para isso a gente precisa capacitar a nossa mente. Quem vai capacitar através do yoga, né? São através das meditações. Tem muitas ferramentas, né? São várias, todas essas coisas são ferramentas para fazer com que aquele indivíduo amadureça. Isso. E aí cada passo da maturidade ele é apoiado por uma espécie específica de prática, digamos assim, né? E o yoga está dentro de uma dessas etapas, digamos assim, do processo de amadurecimento, né? Para a pessoa transcender o sofrimento e descobrir que ela já é a própria essência, né? A alegria, né? Sim. Bem-aventurança, né? Isso. Mas também não vamos pegar pesado aqui, não vamos pegar pesado. Aos pouquinhos vai ficando tudo mais claro, né? Às vezes a gente escuta essas coisas no começo e fala, gente, mas eu só queria fazer postura de yoga, eu só queria fazer asana e pranayama, agora estou escutando tudo isso. Mas é interessante que tem alunos, acho que até a Mi foi uma dessas que falou que veio para o curso, não sei se foi você, Mi, que pensou uma coisa e quando começou a estudar a parte teórica falou, gente, mas que maravilhoso isso. Sim, exato. Foi, né? Entrei pela questão das posturas somente, né? Não tinha a menor ideia da profundidade, assim. E é encantador, né? A gente vai se envolvendo com aquilo, é muito. Enfim, para mim, que não tinha esse entendimento, né? Foi uma coisa que transformou, assim, a forma de eu ver a vida, enfim, né? É bem Então, isso. para mim foi. Essa transformação ela é constante, digamos assim. São muitas etapas de transformação, sabe? Cada vez você Exato. vai meio vendo você entende uns aspectos mais A mais, profundos né? e é muito Exato. legal esse E o que é processo, assim. interessante é que cada vez que você ouve,
Parece que você ouve de uma maneira diferente, eu não sei, sabe? Vai Isso. mudando, você vai entendendo de uma outra maneira, sabe? Você ouve e Sim, ouve de Uhum, novo e ouve de novo. E verdade. aí você começa a perceber a diferença do que é você realmente estar toda, você ouvindo aquilo de formas diferentes, né? Por exemplo, sim. os textos que a Ju ensinou até então. Cada um vem fazendo de uma forma, porém tentando ir pelo mesmo significado, né? Assim, são textos Aham, diferentes, Isso. buscando o mesmo fundamento. E você ouve aham. de formas diferentes, e vai modificando também a maneira como você interpreta. Então, assim, é Total, muito total. legal. É, a Muito gente vai legal. ganhando uma maturidade, assim, espiritual, né? E vai entendendo de forma diferente, mais E profunda. Até hoje a gente os tá... próprios textos do Vedanta, né, que a gente está estudando um aqui que chama Mundaka, tipo, você ouve, você fala, nossa, eu já ouvi isso faz 20 anos que eu escuto isso, faz 25 anos que eu escuto isso, sabe? Só que você ouve de novo, aí você ouve de novo, de novo. Cada vez que você ouve, você fala, nossa, é uma camada nova que se abre. Então é. Isso. E a parte do método mesmo, né? Essa coisa da repetição. Repete, repete, repete. Porque até que chega uma hora que você está no momento de realmente entender. Absorver, né? Você vai absorvendo o conhecimento de uma forma Porque tem vários níveis de profunda. compreensão, né? Tem uma compreensão mais intelectual, aí tem uma compreensão na experiência, aí Uhum. vai transformando a forma como você entende Sim, é muito uma coisa incrível mais mesmo. profunda, né? É por isso que é tão fascinante, né? É um É, caminho fascinante. A gente entra, a gente não quer sair, né? A não ser que é muito, aconteça alguma coisa muito é muito bom que você vive melhor, né? Você vai transformando sua maneira de viver, né? De se relacionar com as dificuldades, com você mesmo, com o outro. com as suas dificuldades, com os relacionamentos, né? Com Sim, os obstáculos da vida, tudo isso vai faz ganhando uma diferença. outra perspectiva mesmo, conforme a Uhum. gente vai entendendo esses ensinamentos maravilhosos, assim. Sim, é muito especial. Então, falando um pouquinho, né, do yoga, como eu falei, vocês vão ter essa aula completa, mas agora falando sobre a palavra yoga, né? Então a gente viu que yoga, já entendeu que yoga não é só aula de yoga, vai entender o que é durante o curso, né? A gente vai tá falando um pouquinho aqui, mas vocês vão entender melhor durante o curso. E aí yoga é uma palavra em sânscrito, então que era o que a gente estava falando, né? Tem aula de sânscrito também no curso, vocês vão ter uma aula sobre pronúncias, sobre o alfabeto e as pronúncias, mas depois quem quiser se aprofundar mesmo, aí tem a alfabetização, que aí vocês fazem, né? É um outro curso que a gente tem na escola. Mas aqui vocês, na formação, vocês já vão ter uma base, né? E yoga é uma palavra do sânscrito. E no alfabeto sânscrito, que é um alfabeto milenar, né? Ele veio junto com os Vedas, inicialmente falado só na forma oral. Depois foi criada uma gramática, né? Um mestre escreveu toda a gramática, que é o Panini. Inclusive esse mestre ele era um sábio realizado e ele visualizou a gramática inteira, Sim, é uma coisa assim, esses divina. caras é incrível assim, as histórias que você escuta, você fala, nossa, Sim, todas as regras gramaticais, toda a estrutura, foi tudo. Ele teve visualizou, toda ele uma. meio que ele recebeu umas coisas diretamente de Shiva, eles falam, né, que tem Aham, alguns mantras, são vários mantras que você usa para sutras. sutras, não são mantras, são Sutras de sutras. Panini. Isso. Muito lindo, você vai conhecendo a É história muito assim. lindo. Então, essa língua, o sânscrito, ela é considerada uma língua sagrada, né? Uma língua divina. E a vibração dela é diferente, enfim. E a yoga é uma palavra sânscrita. No alfabeto sânscrito, a gente não tem a letra O aberta. A gente tem a letra O. O O deles é só fechado. Então, quando a gente vai pronunciar yoga, no sânscrito, a gente fala yoga. Por isso que a gente fala yoga. Não é porque vocês vão ver que tem gente que fala yoga e tem gente que fala Nossa, eu yoga. passei 25 anos falando yoga. Muita gente que ensina certo até fala yoga. Não sempre ensina yoga certo, mas fala yoga, porque não estudou sânscrito. Mas é importante vocês saberem que a palavra yoga, ela é uma palavra
que ela é masculina no sânscrito, tem masculino, feminino e neutro. Então ela é do gênero masculino, então é o yoga, e o é fechado. Então quando a gente fala a yoga, já é, né, no Brasil se fala muito isso, em Portugal não sei como que é, que a Tereza tá ali, mas enfim, o pessoal fala bastante a yoga. Tudo bem também, pode falar, não tem problema, mas tem que saber que no sânscrito é masculino o, né, e é yoga. Quando termina com A, é masculino, né? Tá terminado com um A curto, né? A Yoga. curto. E aí ela tem uma raiz, né? Que é. Ele estuda sânscrito também, tá? Nossa, o pessoal aqui do curso Estudado, fica bitolado no sânscrito aqui. Peguei a onda aqui. Ele tá pegando a onda do Nossa, sânscrito. Tô estudando que nem louco aqui, sânscrito. É que você começa a estudar, dá uma E é gostoso, coisa você tão começa a estudar assim, nossa. É gostoso. Então, e aí o sânscrito, o yoga, ele tem uma raiz que é yud, né? Que não dá pra vocês entenderem, mas tá escrito yud aqui. Será que dá pra selecionar? Dá pra aumentar? Aqui embaixo. Não dá pra aumentar? Ah, deu. Aqui essa letrinha diferente aqui, tá escrito yud, né? Yud é a raiz de yoga. Essa aqui, ó, esse aqui é o Y, aí esse aqui é o U, Ah lá, aprendeu agora. aí esse tá aqui é o ensinando. J, e esse aqui é a Visarga, né? Que você tira o É virama, finzinho. virama. Virama, né? Visarga, os dois pontinhos, né? Sim, É isso. mas tá ótimo. Yud. Yud. E aí significa, né? A gente tem no dicionário concentrar a mente, né? E unir. Então, a gente tem essa definição, isso como sendo a definição da raiz. Mas aí, quando a gente vem para... Porque no sânscrito, até legal só por curiosidade, as palavras, elas possuem raízes. Ou raiz verbal, ou como se fosse uma raiz nominal, que é um sufixo, né, nominal, do substantivo ou do verbo. E aí, a partir disso, é formada a palavra, né? Então... Aí por isso, só para vocês entenderem, né? E Não às precisa se vezes preocupar com uma isso. raiz tem um monte de significado, assim, então é super rico. Sim. Aí aqui, como eu falei, né? O gênero é masculino, terminado em A, o yoga. Mas quando a gente vai definir o yoga, a gente tem essas três partes, vamos colocar assim, né? Na definição de yoga. Primeiro, yoga como sendo essa união, como está ali no dicionário de sânscrito, né? Como sendo união no sentido, essa união é importante porque às vezes a gente vê até o pessoal brincando, falando, yoga é união, aí coloca o pacote de açúcar da união e fica brincando com isso e rindo e falando que tá errado. Não tá errado, na verdade, mas tem que saber o que é essa união, porque as pessoas confundem muito, acham que é a união do corpo, da mente e da alma. União, mas não é isso. Na verdade, o corpo, a mente, o corpo sutil já tá tudo conectado aqui, né? Você não vai unir no yoga isso. Essa união, na verdade, é um entendimento de que não tem nada separado, né? Existe só um, que é Ishvara, vocês vão ver, né? No universo é só um, que é Ishvara. E já está tudo conectado, né? Não tem nada separado, a separação é só ilusória, né? Parece que está tudo separado, mas está tudo conectado. E assim, na verdade, o conhecimento, né? O entendimento dessa primeira parte da definição é bem profunda, a gente poderia ficar falando bastante tempo, mas só para vocês terem uma ideia, assim, de que essa união não é uma união do corpo, da mente, da alma, é um entendimento de que você é um, né, com o todo. Aí o segundo são as técnicas, que a gente vai ter aí, como a gente faz nas aulas de yoga, asana, pranayama, meditação, tem shatkarma, nitratakas, tem concentrações, meditações, né? Enfim, muitas técnicas, tudo isso também é chamado de yoga. E o terceiro ponto é um estilo de vida. Então, além das técnicas, né, e dessa definição como sendo união, o yoga como estilo de vida, ele já vai englobar tudo isso, porque é um estilo de vida onde você vai utilizar as técnicas com esse objetivo desse autoconhecimento. E esse estilo de vida vocês vão aprender durante o curso,
a gente aprende a ter algumas atitudes diferentes diante da vida. Então, uma delas é a gente trazer o Dharma para a nossa vida, né, que são os valores universais. Ter essa atitude que é chamada Ishvara Arpana Buddhi e Prasada Buddhi, que é Arpana Buddhi é você fazer as ações da melhor forma possível, considerando o outro em todas as situações, não fazendo as ações de forma egoísta. Que seria aquilo que é conhecido como Karma Yoga, né? Sim. Tem a ver com essa questão da maneira como você se relaciona com as ações, a sua intenção, né, em relação ao mundo e às suas próprias ações, né? Sim. E aí, Prasada Buddhi é como você recebe o resultado da ação, porque toda ação que a gente faz gera um resultado, né? Que essa é a lei da ação e reação, a lei do karma, que vocês vão aprender também durante o curso, que é parte da tradição védica, assim, o básico da tradição védica é essa lei da ação e reação. E aí esse Prasada Buddhi é você faz a ação da melhor forma possível e você vai receber um resultado da ação, e esse resultado às vezes não é exatamente aquilo que você gostaria que fosse. Vou botar um isolamento aqui que os indianos começaram agora. Os indianos chegam aqui na frente, na varanda aqui fora, e eles fazem muito barulho. Mas quando não é 4 da manhã, né? Eles são muito fofos, a gente adora eles, são muito legais, só que eles são muito barulhentos. Eles são realmente muito coração. São muito fofinhos. E então esse Prasada Buddhi é você receber o resultado da ação, entendendo que ele passou por todas as leis cósmicas, por Ishvara, e voltou para você da melhor forma possível, né? Sim, né? Aquilo que era para vir para você, né? Porque às vezes a gente olha e fala assim, não, por que está acontecendo isso comigo? Não era para acontecer comigo. Mas se você fosse olhar toda a sua história dessa vida, das vidas passadas e tudo, você ia ver que sim, tem um sentido para isso estar acontecendo. Não é aleatório, né? Ishvara não é aleatório. Ishvara seria Deus como sendo todo, né? Na visão védica. Ele não faz as coisas de forma aleatória. Existe uma inteligência, ele é a própria inteligência, a causa de toda manifestação, né? Sim, e quando a gente olha... E acho que quando a gente estuda isso, a gente começa a entender essas dinâmicas e aceitar mais as coisas como elas são, né? Isso é uma das coisas que... É um dos benefícios desse estudo, né? De parar de tentar controlar tanto... que a gente fica muito tenso, né? Vivendo de uma forma autocentrada, tentando controlar situações, controlar as relações, controlar tudo, né? Tudo tem que ser do nosso jeito. Isso é ingenuidade, na verdade, da nossa parte, né? E quando a gente começa a ter acesso a esses ensinamentos, a gente começa a entender o porquê dessas coisas, e aí a gente vai ficando mais... entregue mesmo. É uma confiança mesmo, né? Confia, né? Você sabe, né? Você sabe por quê. Você não entende muito bem por que as coisas chegam da forma como chegam, mas você entende que existe uma lógica ali, né? Existe uma razão naquilo, né? Aí você já vive de uma forma mais pacífica, você não fica tão nervoso, tão tenso. Reativo. Essa é uma palavra... Sim. A yoga e o autoconhecimento, ele traz para você essa capacidade de não ser reativo. Sim. Né? Porque geralmente a gente não tá olhando para dentro e aí a gente tá reagindo impulsivamente, porque a gente tem um monte de tendência dentro da gente que é a primeira coisa que fala na nossa mente, né? Então, quando a gente começa a criar esse distanciamento, assim, se conhecer melhor, a gente até ouve essas coisas, mas a gente não se deixa levar mais, né? Sim. Então, esse é um ponto, um dos benefícios, né? Porque a gente cria muito problema porque a gente é reativo. Né? O tempo todo. Então, quando a gente começa a ter um distanciamento com essas ferramentas todas, o próprio asana, pranayama, meditação, Vedanta, a gente começa a ter a capacidade de não se deixar levar. Sim. Né? E isso só por si só já transforma tudo, né? Com certeza. Muito. E, assim, a gente vai, lógico,
ter ainda as reações, né? É importante a gente falar isso, né? A gente Sim. sente as coisas, mas a gente entende, a gente passa a ter um entendimento das nossas emoções, né? Ter um autocontrole, né? Direcionar a nossa mente, né? Como o Krishna fala na Gita, a mente se torna nossa amiga. Então a gente consegue, né, ir direcionando a mente quando ela está levando a gente para baixo, a gente consegue levar ela para um lugar bom, né? E, enfim, a gente vai ganhando essa força, né, Tem para muitas viver. ferramentas, né? São muitas ferramentas que a gente vai aprendendo e aí, conforme a gente vai aplicando, cada vez mais a gente consegue ter esses recursos mesmo, né? Porque Sim, muitas vezes a gente é tomado pelas emoções, tomado pelas coisas e aí a gente perde a razão, né? sim, a gente fica cego, não vê, né? Então, E existem formas que são esses ensinamentos, né? De ajudar, né? aos poucos eles vão desgastando esses registros que a gente tem, esses samskaras, né? Vocês vão ver esses termos também durante o curso, que são os registros mesmo dos traumas, as experiências e tudo que fazem a gente agir da forma como reagir da forma como a gente reage. E aí com esse estudo todo e as técnicas a gente vai reduzindo a força deles, Que é uma coisa né? que é importante é que, assim, muitas vezes a gente pensa que a gente tem que construir um monte de coisa, assim, de característica. E aí, conforme vai passando o tempo, assim, a gente percebe que a gente tem que desconstruir, na verdade, né? Não é um processo de construção, de tentar chegar a ser um ser humano melhor. Perfeito, né? Você já é, mas você não está vendo. Então, você tem que conseguir, aos poucos, ir tirando essas coisas. Porque o que você já é, você sempre foi, né? Esse ponto é... Eu lembro, assim, não lembro exatamente quando, mas eu lembro quando essa chavinha virou, sabe, assim? Porque você para de tentar virar alguma coisa e você percebe que você tem que desconstruir. Essa mudança, ela é muito Muito importante. importante, assim, no nosso Faz muita processo. diferença. E aí, só para, né, como vocês estão fazendo um curso de yoga, né, para a gente entender aqui as nomenclaturas, vou colocar assim, a praticante de yoga é chamada de yogini e o praticante é chamado de yogi. E aí tem outros nomes também, como sadhaka. Sadhaka é aquele que é o praticante, ele vai fazer um sadhana. Sadhana, a maioria de vocês já ouviu falar, é uma prática espiritual, né? Prática de asana, meditação, é o sadhana. O sadhaka é aquele que faz o sadhana. E shishya é um outro nome também para aquele que é o aluno, né, o estudante, o discípulo. Então, ele é um aluno ali de um professor, de um mestre. E o mumukshu é aquele que está buscando por moksha, está buscando pelo autoconhecimento. Então, ele é um yogi que está buscando pelo objetivo final, né, do yoga. Acho que já foi. Acabou? Vai pro lado Não, aqui. não acabou, mas eu Peraí, não tô você deu um querendo. zoom? Ih, não. Aí, agora foi. Então, e aí só para vocês também terem um gostinho, né? Porque nem dá tempo da gente ficar muito tempo e já tá acabando, vai começar a aula da mídia. A gente tem definições do yoga que vocês vão aprender também no curso. Então, uma delas, a gente tem algumas na Bhagavad Gita, e uma delas é essa que é Samatvam Yoga Uchyate, que é falando justamente desse estilo de vida, dessa atitude que a gente estava falando, né? Então, a atitude de equilíbrio, que é esse Samatvam, é chamada yoga. Então, é uma atitude diante da vida, onde você consegue ter realmente uma atitude mais equilibrada, harmônica, né? E não reativa. Que tem a ver com aquilo que a gente estava falando exatamente, né? Sim, você tem. Porque você, de certa forma, quando você cria esse distanciamento dos padrões, você está se unindo ao seu eu real, digamos assim, né? Você não está identificado com o seu padrão, que não é o seu eu real. Então você está... Eu achei muito legal essa... Eu não conhecia essa definição aí. Achei incrível, assim, porque parece uma coisa meio simples, mas ela é tão profunda, né? Porque no momento que você está centrado, você está, digamos assim,
no No estado de estado de yoga, yoga. no estado Ah, de união, né? esse equilíbrio, Então é né? muito bonito, profundo, né? Sim. Krishna, né? Esse Krishna, ensinamento de Krishna é muito lindo. Aí num outro verso ele fala Yoga Karmasu Kaushalam, que também está falando sobre essa atitude, né? Então, para vocês verem que às vezes a gente pensa yoga só como aula de yoga, mas as definições nos textos, elas vão trazer muito essa atitude yogi, né? Que é você ter essa habilidade, né? Na hora de você fazer a ação e receber o resultado da ação, né? Que é aquilo que a gente estava falando, né? Essa atitude de fazer o seu melhor e quando você receber sem ser reativo, né? Então, sem reagir de uma forma negativa. A gente pode ficar triste, às vezes a gente vai receber um resultado de alguma ação, vai chegar alguma coisa pra gente que a gente não gosta. E a gente não tem que gostar de tudo, não é isso. Mas a gente aprende a olhar para aquilo e falar, bom, se isso veio para mim, eu tenho que lidar com isso de alguma forma. E às vezes a gente vai lidar com isso conseguindo mudar a situação realmente, né? A gente faz alguma coisa e muda a situação, ou a gente tem que conseguir se adaptar, que às vezes não tem o que fazer, né? Tem situações que a gente tá vivendo elas e não tem saída, não tem uma solução ali. A gente tem que viver da melhor forma naquela situação, e você vê né? que tem muito a ver com a coisa da reatividade que a gente estava falando, né? Porque a habilidade na ação, como que você consegue ser hábil na hora de agir? Quando você não reage, Sim, né? Se você está reativo, você não tem habilidade, porque você é que nem um disco riscado. Qualquer coisa que acontece, vai apertar aquele botãozinho lá dentro, você já vai falar aquelas coisas que já estão registradas ali nos traumas que você tem automaticamente, né? automaticamente. Então é aqui, justamente aquilo que a gente estava falando, de conseguir criar já um distanciamento, Distanciamento. né? E uma outra definição que a gente tem é do Yoga Sutra de Patanjali, que está lá no Sutra 2, que é Yoga Chitta Vritti Nirodha, que significa yoga, é o controle, né? Esse controle pode ser um gerenciamento dos movimentos da mente, que são os pensamentos. Então, também é uma definição que fala da mente, né? Então, por isso que eu quis trazer isso. Quando a gente vê o Yoga Sutra de Patanjali, você vê que ele fala muito mais da mente do que do Meditação, corpo, necessariamente, né? Isso é interessante, sim. né? Então, essa capacidade de você conseguir gerenciar seus pensamentos. E pensamento é emoção, é memória, né? A gente tem várias partes, né, da nossa mente ali, né, dos pensamentos, vários tipos de pensamento. E é você ter essa habilidade aí de você conseguir gerenciar esses pensamentos Até e entender, né? Até conseguir ganhar, assim, adquirir a compreensão do que é a mente e do que são os pensamentos que estão passando na mente, sabe? Esse processo, ele é um processo gradual de amadurecimento, assim, né? Porque no começo a gente trata os pensamentos como se fossem concretos, como se a gente realmente estivesse pensando sobre alguma coisa que existe, indo já sim, mais a fundo na história, né? Não quero assustar ninguém aqui. Mas assim, aos poucos a gente começa a perceber que os pensamentos eles são meros fenômenos, meras modulações vazias, digamos assim, que não tem uma realidade intrínseca, né? Então a gente começa a observar esses pensamentos de uma maneira diferente. E aí a fica mais gente, fácil lidar com os pensamentos. exatamente, a gente ganha a capacidade de lidar com eles, percebendo que eles não são verdades e não são concretos, mesmo porque existem aqueles pensamentos que são gerados através desses padrões nocivos e existem os pensamentos, porque o pensamento não é mal, mas ele também não é bom, ele é vazio, mas ele é uma ferramenta, então ele pode ser usado como os ensinamentos, os livros, as Positivo, né? escrituras, que são maneiras do pensamento ser usado para afastar a ilusão, né? Ou ele reforça a ilusão, mas a ilusão é ilusória, né? E os pensamentos fazem parte dessa dinâmica que cria aquilo que é chamado de samsara, que é o que cria o sofrimento. E aí a coisa vai indo, né? A coisa vai indo. Sim. Se deixar.
Não, mas agora no primeiro módulo, né, abrindo o site, vocês vão ter mais aulas teóricas que são importantes sobre isso que a gente está falando aqui. Então, assim, é importante vocês assistirem. Podem ir assistindo aos poucos, mas é importante assistir, porque isso vai clareando, né? Todo Com esse. certeza, é um processo gradual mesmo de adquirir o conhecimento, botar em prática, né? E também vocês vão entendendo os termos que a gente está falando, que para muitas pessoas são termos novos, né? Então, Aham, aham. samsara, ishvara, tudo isso vocês vão aprendendo também durante o curso. Acho que é legal anotar, né? Perguntas, dúvidas, Isso, para quando tiver a tenham um mentoria. caderno, Quando tiver a mentoria, daí esclarece na mentoria, sabe? Que é o momento de estar ali ao vivo, né? sim. Aí pode perguntar por escrito, alguma coisa Pode assim. mandar a pergunta também, aí a gente lê na mentoria e responde, mas Pra gente estar lembrem acompanhando, né? O processo mesmo, né? de cada um, é importante. Então é isso, pessoal. A gente até acabou passando um pouquinho aqui. A gente ia fazer uma meditação. Vamos só fechar os olhos um minutinho, só para a gente dar uma centrada. E aí a gente finaliza. E aí Uhum. vocês vão para a aula da Mi. E aí a Mi vai guiando vocês aí. Acho que a Raquel tá entrando de novo aqui. Vamos só fechar os olhos um pouquinho. Mantendo a coluna ereta, os ombros relaxados, o peito aberto. A gente deixa os ombros para trás e para baixo, o abdômen suavemente contraído. E por alguns instantes, observe essa postura do seu corpo. Observa a tua mente. Veja que é possível observar a sua mente. E observa a tua respiração. Perceba que só o fato de você parar, observar a respiração por alguns instantes, já coloca você no momento presente. Na verdade, esse é o lugar que a gente tem que buscar para lidar da forma certa, para ter essa habilidade de resolver conflitos internos, conflitos externos. Então a respiração já pode ser uma grande ferramenta que traz a gente para esse momento presente, que é a coisa que está com a gente desde a hora que a gente nasce até o momento do corpo, né, morrer. Então ele sempre está presente. A gente sempre pode voltar para ela, perceber esse momento. E aí a gente entra na esfera do presente. E consegue observar de forma desapegada tudo que está acontecendo, né? Seja algo prazeroso, seja algo ruim. O fato é que tudo vai passar, né? Menos a consciência que percebe isso. E essa consciência é a nossa essência. Sempre presente. Que ela sempre está presente, muitas vezes ela é misturada com as percepções, as emoções, os pensamentos, e aí a gente perde a consciência da própria consciência, porque é uma coisa abstrata.
Mas ela é você e ela sempre está presente, e a respiração é uma ferramenta maravilhosa para encontrar esse, porque a consciência ela é a sabedoria e o conhecimento. Então, se a gente está inconsciente, a gente está nos padrões nocivos que vão causar sofrimento. Então, quando a gente está no presente, consciente, a sabedoria também está aqui. Aí a gente sabe o que fazer. Se a gente vai voltando, a gente fica só um pouquinho hoje para sentir esse momento, essa pausa. Então, a gente agradece muito a presença de vocês, sejam muito bem-vindos à nossa turma de formação e a gente deixa vocês agora com a Mi, ela vai dar continuidade aí. Dá uma esticada, né? Fazer um... Ai, meu Deus, tô precisando. Obrigada, pessoal. Ó, o Gael entrou. Oi, Gael, tudo bem? Bem-vindo aí, Gael. O Caio, Camila, Chegaram Tainá, homens, finalmente. Ronaldo. Então, depois vocês assistam a gravação do início daqui da aula, que a gente deu algumas instruções também, falou um pouquinho, né, sobre a atitude aí de vocês durante o curso. Acho que vai ajudar também. Sim, Então, sim. Obrigada, então. Qualquer coisa manda mensagem, né? Escrevam, mandem mensagem, a gente se vê na mentoria. Então, a gente vai ter uma live também, né? Que se quiserem participar, às 11h15. Aí a gente vai mandar lá no grupo o link. Até mais. Boa aula, Boa aula pra Mi. vocês. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.